Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, neste encontro com Deus, neste lugar. Eu gosto de lembrar, através das canções, que esse tempo que nós estamos aqui é especial, né? Tinha uma canção que dizia, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Então, que nessa noite nós possamos viver esse encontro. Quero agradecer aos irmãos que estão nos visitando. Temos visitantes pela primeira vez? Levante a mão assim, eu estou aqui. Ali, um amigo de trabalho, né, do Silvio, seja bem-vindo. Né? Eu estava brincando ali, porque na firma do Silvio não precisa de crachá. Né? Os irmãos já repararam que são bem parecidos todos ali, né? Então é benção. Tem mais alguém pela primeira vez conosco? Estou vendo aquele jovem ali, seja bem-vindo, querido. Como é que é seu nome? Ivo, Deus abençoe, querido, que Deus derrame graça na sua vida e que você sinta-se na casa do Pai. Porque é o Senhor que nos ajunta aqui. Apesar que nós temos a disposição de vir, mas se o Espírito Santo não nos conduzir, será apenas mais uma noite. Mas se o Senhor tem propósito de falar ao nosso coração, sem dúvida nós jamais sairemos daqui como chegamos. Porque quem encontra com o Senhor, a sua vida muda completamente. Essa é a nossa perspectiva. Nós temos uma semana para viver. E é tão bom a gente começar essa semana na casa do Senhor. Porque eu não sei se você já percebeu, nós vamos enfrentar lutas e dificuldades neste dia. E eu tenho certeza que se não for pelo Senhor, o que será de nós? Então, tudo aquilo que nós não conhecemos, tudo aquilo que nós não evidenciamos em relação àquilo que vai acontecer nessa semana, nós precisamos da direção de Deus para que tudo que vamos viver possa, através do Senhor, trazer ao nosso coração uma bênção, uma oportunidade. E nós estamos compartilhando no mês de julho sobre a Bíblia, ressaltando ao coração da igreja a importância de buscarmos no Senhor através da sua palavra. Muitas das nossas inquietações, elas passam por várias observações, mas muitas vezes nós não passamos por essa observação de que, sem dúvida nenhuma, se algo na sua vida não está muito bem, é porque você tem negligenciado as Escrituras. Porque a Bíblia diz que tudo que nós precisamos contém neste livro. Porque não são palavras de homens, mas é a palavra de Deus para a nossa caminhada. Então nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para que nós possamos viver esse tempo e responder a esse tempo através daquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra do Senhor nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos. As crianças vão sair já para o cultinho? Tem ali. Eu vi a Camila se preparando ali com as crianças. Temos as crianças aí? Está tudo certo? Ótimo, muito bom. A importância da Bíblia. É isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, nós éramos conhecidos como os Bíblias. Aonde nós íamos e aonde nós estávamos, a referência do cristianismo e do evangelho ou dos evangélicos era a Bíblia. É interessante como esta ideia de que nós somos um povo orientado por Deus através da sua palavra. Nós não somos um povo negligente em relação àquilo que o Senhor espera de nós quando a palavra de Deus ocupa, de fato, o lugar no nosso coração. É triste pensar que nós temos a solução para todos os problemas da nossa vida, mas nós negligenciamos muitas vezes a palavra do Senhor. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Quero também mandar um abraço aos irmãos que estão assistindo pela internet, alguns irmãos se recuperando da saúde. Quero lembrar aqui da irmã Leonilda, que está em casa assistindo a palavra. Hoje é um dia todo especial também de celebração da ceia do Senhor. E é tão bom, nós sabemos que temos um grupo aqui, temos um outro grupo em casa celebrando conosco e que nós possamos juntos participar desse momento e vivermos esse tempo precioso que o Senhor nos dá ao redor da sua palavra, de aprendermos aquilo que Deus tem para nós.
Diz assim Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A expectativa aqui desta palavra é que a palavra de Deus encontre em nós uma habitação segura, uma habitação rica em relação a revelar para nós aquilo que Deus tem para a nossa caminhada nesse mundo. A Bíblia é um livro que gera no meu coração uma perspectiva de que tudo que eu vou viver, da maneira como eu vou viver, está sob o controle e a direção de Deus. Amém? Você entende isso? A sua vida está passando por um momento em que, quem sabe, você não entenda muitas coisas. Eu não sei você, mas eu passo alguns momentos que eu não entendo nada. A única explicação que eu tenho é que a palavra de Deus, ela é exatamente esse instrumento para que possa gerar no meu coração uma expectativa que eu não preciso saber tudo, mas eu posso buscar em Deus uma resposta para todas as coisas. E eu quero falar um pouco sobre isso. Para que serve a Bíblia? Qual a importância da Bíblia para mim e para você? A palavra do Senhor, ela é uma biblioteca, são vários livros, todos eles apontando diretamente para a vontade soberana de Deus e revelada através do exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia é interessante, olha, são 3.566.480 letras, 773.693 palavras, 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Antigo Testamento. Para que tudo isso? Para orientar a mim e a você sobre a importância da palavra de Deus. Será que você tem dado atenção a esse livro de maneira devida? Porque muitos hoje, por não compreenderem as Escrituras, dizem que a Bíblia é um livro difícil de se entender. Outros falam que não dá para ler a Bíblia porque são muitas coisas que não passam da minha compreensão. Mas a Bíblia não pode ser negligenciada pela sua interpretação da dificuldade de ler e de entender. Mas ela passa pelo crivo da experiência em que nós vivemos diariamente através do Espírito Santo, que nos aponta a direção e a maneira em como nós devemos viver. Então eu gostaria de falar com os irmãos um pouco sobre isso. De que maneira nós devemos e para que ler e interpretar a Bíblia conforme a vontade do Senhor? Primeiro, pela necessidade de conhecermos a Deus e sermos reconhecidos por Ele. É interessante que muitas vezes nós buscamos a Bíblia para tentar entender aquilo que Deus é, na expectativa do que Ele faz. Esse é um caminho. Mas existe um outro caminho que muitas vezes nós negligenciamos e por isso nós não entendemos de fato por que eu não compreendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque a Bíblia também é um instrumento onde que nós somos restaurados para que pela restauração sejamos reconhecidos por Deus. Você conhece a Deus ou tem buscado conhecer a Deus? Sim ou não? Tem vindo à igreja, tem lido a Bíblia, tem participado dos cultos, tem lido durante a semana a devocional? Muito bom. Agora eu pergunto para você, será que Deus reconhece você através das Escrituras? Porque a Bíblia ensina a maneira como Deus gosta de nos reconhecer. Deus não olha para nós simplesmente da maneira... Obrigado, meu querido. Deus não olha para nós de maneira que muitas vezes nós pensamos. Deus quer olhar para nós numa oportunidade de que pela sua palavra estamos sendo transformados. Será que a sua vida tem buscado esse reconhecimento através daquilo que a sua vida era e de que maneira você é hoje? Será que você entende que a palavra de Deus está fazendo você ser melhor? Melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor filha, melhor em todos os aspectos em relação ao comportamento nas coisas deste mundo, a seu comportamento no meio da sociedade. Será que você é reconhecido como alguém? Lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus.
lá vai alguém que ela perde a identidade. É interessante que quanto mais a gente vive a Bíblia, menos identidade nós temos. Porque as pessoas vão começar a olhar para nós, não pelas nossas fragilidades, mas por aquilo que estamos reproduzindo através de Jesus. Será que você tem vivido isso? Olhe para quem está ao seu lado aí, dê uma olhadinha, veja se está mais parecido com Jesus do que, quem sabe, alguns anos atrás. Está mais parecido? Será que a nossa vida tem sido uma vida de reconhecimento de Cristo? Onde nós podemos dizer agora, já não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim, e as coisas que eu fazia antes por não conhecimento ou por negligência, hoje eu já não faço mais. A minha vida agora é uma vida pautada num ensino e num propósito de modelo que a Bíblia ensina. Por isso que, quando nós olhamos para Jesus, nós não estamos olhando para tentar apenas conhecer o seu propósito em relação àquilo que ele veio a esse mundo, mas estamos também para, através dele, passarmos a sermos nós reconhecidos. E eu quero perguntar para você, amanhã, aonde você vai, a semana que você tem, as pessoas reconhecem em você Jesus Cristo? Há um aroma, um cheiro agradável? De novo, dá aquela respirada forte assim, ó. Está sentindo um cheiro de perfume aí? Tem perfume de Cristo aí perto de você? Será que a nossa preocupação em muitas vezes buscar na Bíblia, tentarmos conhecer aquilo que Deus faz, e esquecemos que o maior propósito dela para nós é nos revelarmos a Ele da maneira como Ele é? Então, se nós não vivermos uma reação diante daquilo que o Senhor é e faz para nós, nós nunca vamos ter um encontro com Deus. O nosso encontro com Deus é a busca de Deus e a transformação da nossa vida. É nesse encontro que Deus está. É nesse propósito. É quando passamos a buscar a Deus e a gente vai perguntar, Senhor, aonde estás? E eu pergunto para você, eu acho que muitas vezes durante a semana, quem está perguntando é Deus, aonde você está? O que você está fazendo? Olha aonde você chegou. Pense a maneira em como você está vivendo. Então, muitas vezes, nós enfrentamos algumas lutas e dificuldades, porque a palavra de Deus, ela junta aquilo que nós temos de expectativa de Deus, mas também da expectativa que Deus tem para nós. E Deus tem muitas expectativas para nós. E é interessante que é nesse contexto em que a Bíblia vai revelar de fato que nós, procurando a Deus, também passamos a tratar da nossa vida para que este encontro seja um encontro conforme aquilo que a palavra nos ensina. Um encontro santo, um encontro de uma comunhão plena, onde o Criador e a criatura se desenvolvem num processo de que o amor de Deus mobiliza a minha vida para que eu possa ser a cada dia sendo restaurado e transformado pelo Senhor. Se tem algo que a Bíblia vai ensinar é que nós somos maus. E os maus têm dificuldade de encontrar Deus. A Bíblia vai falar que nós somos muitas vezes dominados pelo sentimento de pecado. E esse sentimento nos afasta de vivermos com Deus. Mas quando na palavra do Senhor nós passamos a depurar a nossa vida, passamos pelo crivo do Espírito Santo, a sermos transformados dia após dia, é nesse propósito que Deus se manifesta a nós. E passamos a conhecer mais a Deus. E passamos a ser mais reconhecidos por Deus. Eu gosto muito de Jó. Jó era um homem excelente. A Bíblia diz que o Senhor olha para Jó e diz, esse homem é um homem fiel, é um homem justo, é um homem extraordinário. Ele é um excelente pai, ele é um excelente filho de Deus. O seu comportamento é um comportamento apreciado pelas pessoas. A sua vida era uma vida extraordinariamente abençoada, como nós cantamos hoje, devido às opções e às decisões que ele tomava, levava ele a viver bênçãos. Mas mesmo com tudo isso, ele chega no final da sua vida e compartilhando diz que aquele sofrimento que ele passou, aquele momento que ele viveu de dificuldades, não foi Deus querendo pesar a sua mão sobre ele, pelo contrário, era Deus querendo exercer na vida dele algo maior do que ele tinha, e ele passa a dizer, antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos
o veem. Eu pergunto, você tem visto o Senhor na sua vida? Você tem encontrado Deus na sua caminhada? Deus tem se revelado a você de uma maneira extraordinária, ao ponto em de que o seu coração está em paz em relação às decisões dessa caminhada da vida que nós temos, na certeza de que aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou desejando, é exatamente aquilo que Deus quer para mim. Se você viver assim, você vai ter menos dificuldades na sua caminhada. Agora, o que muitas vezes atrapalha é que a nossa caminhada é distante de Deus. E aí nós queremos que Deus entenda aquilo que fazemos. Meu amado, Deus não entende, Ele é soberano. Ou é o que Ele tem, ou não é o que Ele quer. Não existe para Deus uma oportunidade de se chegar a nós para olhar e tentar entender que a nossa vontade é melhor que a dele. Não, pelo contrário. Está em nós mergulharmos em Deus, para descobrirmos em Deus qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque senão você nunca vai ser feliz. Sabe qual a razão da tristeza, do sofrimento? É a certeza de que pelos nossos caminhos não chegamos aonde desejávamos. Mas quando estamos no caminho do Senhor, fazendo a sua vontade, sem dúvida nenhuma seremos bem-aventurados, como diz a sua palavra. Segunda experiência que nos dá a alegria de podermos ter a palavra, ler e interpretá-la para nós, pois sem ela nos tornamos cegos e ignorantes em relação às coisas existentes. Preste bem atenção, a palavra de Deus não é para desenvolver um homem espiritual que apenas pense nas coisas do alto, mas é para desenvolver um homem espiritual que vive neste mundo, entendendo as coisas que vê nesse mundo. Então, a palavra de Deus não é apenas algo transcendente, mas ela é algo real e necessário para entendermos as coisas nesse mundo. Pastor, estou com dificuldade com os meus filhos. Como é que você entende seus filhos? Através da palavra. Repita comigo. Através da... Estou com dificuldade com meu esposo, com a minha esposa. Como é que você entende eles? Através da... Estou com uma dificuldade no meu trabalho. Está muito difícil as lutas. Não está dando para sobreviver com aquilo que eu ganho. Como é que eu vou transformar o que eu ganho numa experiência de viver nesse mundo conforme Deus quer através da... Como é que eu vou aquietar o meu coração diante das inquietações daquilo que eu estou vendo? Através da palavra. Então, meu amado, a palavra não apenas desenvolve a nossa fé, mas ela também desenvolve a nossa relação com as coisas que nós vemos e muitas vezes não entendemos. Muitas vezes nós buscamos na palavra compreender aquilo que está distante do meu conhecimento, buscando em Deus uma resposta. E deixamos para nós respondermos algumas coisas que nós conhecemos. Isso está errado. Nós somos ignorantes em relação a tudo. E nós precisamos de Deus para resolver todos os nossos problemas. Quer uma coisa interessante? Para os irmãos verem como é diferente. Quando nós estamos em casa, nesse tempo triste, de frio, e a gente sai ali do quarto e a gente dá um espirro, fica gripado. O que você faz quando você está gripado? Toma um remédio antigripal, não é assim? A gente não vai orar, Senhor, eu quero em nome de Jesus, clamar ao Senhor, que o Senhor abençoe esse resfrenol. Estou fazendo propaganda, está filmando? Tem que pagar o royalties, né? A gente vai lá, né? Então, por quê? Não, isso aqui eu sei, pastor, uma gripe é fácil. A gripe, eu vou na farmácia, eu vou em casa, tomo um remédio e resolve. Aí, você acha que isso não precisa de buscar ao Senhor e se entregar a Ele em relação a isso. Mas, quando você vai no médico, ele fala, meu querido, tem um negócio em você, uma manchinha, que eu não sei o que é essa manchinha, e nós vamos ter que fazer um exame um pouco mais delicado, pode ser um negócio sério. O que você faz? Aí você dobra diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Tu és poderoso, faz algo. Por que que nas coisas que nós entendemos e olhamos naturalmente, nós não temos a percepção de Deus, e apenas quando as coisas saem do controle nós temos a percepção de Deus? Isso é muito ruim. Sabe aonde a gente falhou? Porque nós deixamos de ver a Bíblia. Porque a Bíblia vai dar um coração pronto para enfrentar a gripe, da mesma maneira que vai enfrentar a pior das doenças. Amém? É isso aí, a Bíblia vai falar sobre isso. É interessante, na Bíblia você vai aprender que houve grandes momentos de grandes preocupações do povo de Deus, e diz que Deus estava em paz. Deus estava em paz. Por quê? Porque para Deus não importa as questões, sejam elas para nós grandes ou pequenas, porque a Bíblia diz que Ele cuida de nós de maneira geral. Mas nós, muitas vezes, por não conhecermos a Deus, nós oscilamos em viver as experiências deste mundo sem a real interpretação daquilo que Deus tem para nós em sua palavra, e por isso estamos inquietos, preocupados. Não, meu amado, é só você buscar em Deus, que para Deus as coisas que aparentemente estão ao nosso redor, aquelas existentes que nós contemplamos e sabemos que não é fácil, Deus, sem dúvida nenhuma, tem para nós uma resposta. E muitas vezes nós achamos que dessas coisas nós conhecemos, mas coisas que estão além de nós não conhecemos. Meu amado, Deus, Ele está a par de tudo. Será que você tem realmente colocado diante do Senhor a sua vida em relação a que as coisas que você está vivendo, sejam elas muitas vezes na normalidade da vida, sejam colocadas diante do Senhor e fala: Senhor, tem alguma coisa estranha. Sabe uma coisa estranha que a gente não pensa? A gente está vivendo um momento bom, né? E quando a gente está num momento bom, parece que Deus está conosco, aí a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, porque está tudo dando certo. Só vitória, só vitória. Já viu aquela canção? Só vitória. E quando a gente vive só vitória, a gente se afasta de Deus. Olha que absurdo. A Bíblia fala que nós buscamos a Deus em toda e em qualquer situação, mas parece, eu não sei para você, mas parece para nós, quando as coisas estão bem, nós não temos a percepção que a qualquer momento pode mudar as coisas. E a Bíblia nos previne isso. Tome cuidado. Tome cuidado. Viva olhando para as coisas e entendendo que hoje pode ser caminho bom, mas amanhã pode ser algo de problema. Será que você tem essa percepção das coisas que o mundo tem colocado para nós como errado e certo? Hoje de manhã nós falamos um pouco isso. O irmão Gamaliel ministrou sobre a questão da graça e da fé. Será que o nosso coração tem a percepção de entender aquilo que Deus tem para nós, para vivermos através da fé e da graça, num sentimento de sensibilidade, para que não sejamos tragados por coisas tão pequenas? É interessante que às vezes nós estamos tão cegos espirituais em relação às coisas, que acontece coisa na nossa vida, a gente conta, a pessoa fala: eu não acredito que você não conseguiu ver que isso está errado. Já falaram para vocês? Você não acredita, você não percebeu. Você achou que isso tinha algo de bom. Por que que você se sentiu cego? Porque você deixou a palavra. Porque a Bíblia diz que a Bíblia é lâmpada para os meus pés. Quer dizer, ela está na direção daquilo que eu caminho, mas me mostrando à frente aquilo e por onde eu devo caminhar. Agora, se eu estou negligenciando a palavra, eu estou andando nesse mundo pelo meu próprio entendimento, pela minha própria vontade. E você sabe que nós estamos pagando um alto preço por aquilo que nós temos a certeza que vai dar certo. O diabo é tão traiçoeiro que ele tem mudado o coração em relação ao entendimento do pecado. Antigamente a gente sabe, isso está errado, e a gente então decidia pelo não erro. Hoje não, a gente paga o preço por achar que está certo e está errado. Tem tudo, parece que tem tudo para dar certo e tudo dá errado. E a gente muitas vezes nessa autoconfiança, e não vivendo através da confiança do alto que ensina a palavra, nós acabamos tomando alguns erros e estamos pagando um alto preço por decisões e situações erradas que nós tomamos, porque se estivéssemos à luz da palavra de Deus, teríamos clareza diante das coisas existentes. Você tem uma noção clara
daquilo que você está vivendo? Você tem buscado ao Senhor, pedindo, Senhor, abre os meus olhos para entender aquilo que está acontecendo. Mostra e revela para mim que essa situação vai ser bênção para mim ou vai ser um problema para mim. Desapercebidamente, nós temos caminhado como cegos. E esta condição de cegueira espiritual, meus amados, não está para nós os cristãos. Porque Cristo em nós, Ele abre a nossa mente, o nosso coração, e nós teríamos que ter, pelo menos, aquele sentimento de que, olha, como diz José do Egito, não precisou pecar, mas precisou sentir que existia o pecado e já fugir do pecado. Como diz a palavra, o problema não é o pecado, a aparência do mal já faz com que a gente corra. Você tem corrido da aparência do mal? Quantas coisas desse tempo têm uma aparência boa, mas são uma aparência de mal? Quantas oportunidades que nós temos visto nesse mundo, diante de uma realidade tão errada, que a gente acha que está certo. É nisso que nós erramos. A Bíblia, meu amado, é pontual em dizer assim, olha, Deus tem um caminhar correto para que nós possamos percorrer. E tome cuidado para você achar que alguns caminhos você pode tomar baseado naquilo que você conhece, naquilo que você entende, e certamente você vai pagar um alto preço por isso. E nós precisamos buscar na palavra de Deus, porque esse mundo está muito sutil. A ação do inimigo é muito sutil. É aquilo que entra desapercebidamente na nossa mente, no nosso coração. E as coisas que estão sendo evidenciadas neste tempo, em vez de gerar no nosso coração bênção, tem sido motivo de maldição. Nós nunca vivemos num tempo de uma percepção tão clara em relação aos riscos que nós podemos viver nesse tempo que estamos vivendo. Diante da tecnologia, do avanço científico, diante das coisas que parecem que a imagem gera no nosso coração algo bom e tem destruído as nossas vidas. Em último lugar, olhando ainda para esse texto, preocupados em conhecer a Deus através da sua palavra, mas sermos também reconhecidos por Ele, pela mesma palavra, estarmos atentos para não sermos cegos e ignorantes em relação àquilo que o Senhor tem revelado a nós. Em último lugar, pense nos ensinos, porque é através dos ensinos da palavra que somos transformados e manifestamos o viver da nova criatura. Meu amado, é o desejo de Deus para nós que possamos viver uma nova vida, esquecendo as coisas que para trás ficam e vivendo uma nova vida com Jesus. O grande problema é que nós não temos percorrido os propósitos do Senhor em relação a construir em nós essa nova vida através dos conselhos da palavra de Deus. Nós muitas vezes temos vivido no Senhor um sentimento de restauração apenas. Mas a Bíblia diz que a salvação, ela não restaura. A salvação, ela transforma, ela muda a nossa existência. E a palavra de Deus faz isso. Porque eu tenho visto hoje muitos crentes que ainda estão amarrados nas coisas do passado, vivendo através de sentimentos que no passado foram tristes em relação a sofrimento e tristeza, e a Bíblia diz, deixando para trás as coisas que ficam, vamos começar a viver uma nova vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, o nosso Deus é o único que nos deixa, através da sua palavra, uma oportunidade de começarmos tudo do zero novamente. Amém? Você entende isso? Você entende que realmente em Deus você pode começar uma nova vida? Você entende que diante do Senhor você está numa proposta de viver aquilo que quem sabe no passado foi algo difícil, sofrido, mas que agora em Cristo Jesus e pela instrução da palavra, eu quero começar a viver uma nova vida. E essa nova vida, meu querido, ela precisa da palavra da mesma maneira em que no mundo nós precisamos da formação acadêmica. A criança não vai para a escola para aprender, para desenvolver os seus valores. Nós também, depois que aceitamos Jesus como Salvador, temos que nos voltar para a palavra, para aprendermos na palavra de que maneira vamos percorrer através da Bíblia a nossa caminhada. Eu podia pensar aqui, será que quantos aqui ainda estão na pré-escola bíblica?
Quantos aqui estão na formação fundamental? Quantos aqui já estão na faculdade da palavra? Não importa, o importante é que você está buscando na Bíblia e diariamente você vai caminhando, evoluindo e sendo transformado por Deus pelo conhecimento da palavra, tentando entender essa vida que agora não é mais sua, mas é a vida de Deus para a sua caminhada. Por isso que você precisa da Bíblia. Porque não é pegar a sua Bíblia, a sua vida e começar a viver como antes, mas é ter a noção clara que a vida que você tinha antes não importa em relação a Deus, mas aquilo que Ele tem para você em sua palavra precisa ser buscado na palavra de Deus. Então, sabe por que nós estamos vendo uma crise de identidade no meio dos cristãos? É porque os cristãos ainda muitos não decidiram em viver a nova vida com Deus. Então, estão ficando no muro, não tomam decisão com Deus e nem uma decisão das suas vidas, ficam indecisos. Não, nós precisamos romper a nossa vida e, de fato, estabelecer um novo processo de um caminhar com Deus, criando em nós aquele sentimento de que de agora em diante eu vou fazer da minha vida uma nova criatura. Muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes nós queremos fazer, Paulo diz, o que é certo, eu muitas vezes não faço, o que é errado, muitas vezes eu faço, mas eu tenho um Deus que me perdoa, um Deus que me dá condição de trazer à minha vida sempre uma experiência nova. Por isso que a igreja, meu amado, é o melhor lugar para tratamento do pecado, onde nós temos a compreensão que somos imperfeitos, mas somos renovados no Senhor a cada dia, buscando viver uma vida que não é mais a nossa, mas é a vida de Cristo em nós. E a Bíblia vai falar sobre isso, porque nós, como igreja, não somos mais indivíduos, nós somos um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que tem a cabeça de Cristo, precisa ser um corpo novo. Não pode mais se render às coisas do passado. A Bíblia é esse livro que mostra a história de homens que começaram a sua história muito ruins, mas acabaram a sua história abençoados por Deus. Nos dá a oportunidade de entender que nós temos muitas dificuldades no caminho, mas nós podemos corrigir a rota e iniciarmos com Deus uma nova história. Se tem uma palavra da Bíblia que nos chama a atenção, é de que em Cristo Jesus nós podemos deixar de viver e compreender muitas vezes que aquilo que nós vivimos no passado não vai ser mais sombra e nem temor e nem medo no futuro. Você entende isso? Você vive uma vida em paz. Porque se tem algo que tem feito muitos de nós sofrermos, é que nós temos Jesus, mas não manifestamos a nova vida. Nós temos Jesus, mas ainda carregamos um peso. E a palavra do Senhor é a única que nos ensina, que diz, coloca diante do Senhor o seu coração e passa a ser moldado por Deus para viver uma nova vida. Ao ponto em que a gente vai chegar diante de Deus numa expectativa de que a gente sabe que, Senhor, eu acho que não tem saída para a minha vida. Ele vai falar, tem sim. Porque a Bíblia é um livro que acredita na transformação do homem, onde que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Você acredita nisso? Se você acredita é porque você tem lido a palavra do Senhor. Porque a Bíblia todos os dias nos motiva e nos incentiva, não apenas a vivermos uma caminhada para esse tempo, de uma mudança constante, mas nos preparando para vivermos a vida eterna nos céus. Eu quero encerrar com João 5,39, que diz, examinai as Escrituras e vedes aquilo que tem para nós para hoje e também para a eternidade. Será que nós temos essa convicção de que esse livro é um livro que nos abençoa hoje e também nos abençoará na eternidade? E por que muitas vezes nós não tomamos posse desta palavra hoje? Por que eu não fundamento a minha vida nesta palavra? Por que eu não fundamento a minha família nesta palavra? Por que eu não fundamento a minha história nesta palavra? Até quando eu vou cogitar das coisas do mundo e das coisas de Deus? A palavra do Senhor nos dá garantia de que nós podemos viver uma vida com Deus abençoada. Não podemos desprezar esse livro, mas temos que nos voltar diariamente e nos alimentarmos desta palavra, porque somente assim passaremos a compreender Deus e também passaremos a viver a transformação
do homem. Você está pronto para isso? Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Porque você sabe aquilo que você está sofrendo, sabe por que você está sofrendo? É porque você escolheu sofrer. Diante da palavra de Deus, diz que nós temos a solução para a nossa vida. Mas muitos escolhem sofrer. Eu não posso imaginar como é que alguém que ouve a palavra, que conhece o poder transformador da palavra, não vive isso. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O que na sua vida está precisando de ser mudado? O que na sua vida precisa ser mergulhado na palavra de Deus, para que você possa sair daqui dizendo, pelo poder da palavra de Deus, a minha vida de agora em diante será uma bênção. Fale com o Senhor. Enquanto nós vamos estar orando, eu gostaria que você conversasse com Deus, que você pudesse passar a sua vida diante da palavra do Senhor e dizer, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está fazendo com que eu não possa me apropriar dessa nova vida e viver a alegria e a paz? Certamente o Espírito Santo vai falar para você, você está distante da minha palavra. Você está distante de ouvir e obedecer aquilo que eu tenho falado para você. Até quando você vai cogitar com as coisas do seu coração e não vai se entregar a viver sobre a minha vontade? Eu sei que não é fácil, porque a Bíblia é um livro de renúncia. É o livro que ensina que já não sou mais eu quem deve viver, mas é Cristo que deve viver em mim. E nós precisamos compreender pela palavra que o melhor para nós hoje e na eternidade está contido nesta palavra de maneira clara. E nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Você precisa reconhecer que a sua vida está passando pelo que está passando, porque você infelizmente não tem buscado no manual da vida com Deus bem-sucedido uma resposta para o seu caminhar. Se você não reconhecer isso, você vai achar que Deus está falhando em alguma coisa. Você vai, quem sabe, questionar que, quem sabe, Deus cuida de algumas coisas e outras não. Meu amado, Deus tem um interesse pleno em nós, para que a nossa vida seja uma vida perfeitamente feliz neste mundo. Se tem algo que a Bíblia nos dá garantia, é que Deus nos quer dar vida, mas vida em abundância. Como é que você está vivendo? Sua vida é uma vida abundante? Sua vida é uma vida em Cristo? Tem lutas, tem dificuldades, mas eu estou certo que Deus está comigo. Passa momentos difíceis, passa constrangimentos, mas Deus está comigo. Passa situações do que nós não temos resposta, mas nós temos um Deus que Ele é para nós seguramente toda a resposta em meio das nossas dificuldades. Então fale com o Senhor agora. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, que Deus trouxe aqui nesta noite, para quem sabe mais uma vez colocar no seu coração que existe um Deus que nos deixou uma palavra poderosa. E essa palavra tem sido ministrada na igreja, tem sido ministrada na sua vida, na sua casa. Se você não tem uma Bíblia e você quer uma Bíblia, no final, procure a gente ali. Nós queremos dar uma Bíblia de presente para você, para que você não possa achar que você está, quem sabe, sofrendo porque não tem na sua mão a palavra de Deus. Nós queremos dar um presente para você. A palavra do Senhor é viva, ela age no nosso coração. Você pode, sem dúvida nenhuma, em qualquer momento, abrir a palavra e ler a palavra, e você no início vai ver que não é algo fácil de você compreender, porque quando a gente começa a buscar as coisas de Deus, parece que tudo dá errado. Mas daqui a algum tempo, alguns momentos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, você vai ver que a palavra de Deus vai colocar a sua vida de novo no prumo certo, no caminho certo, na direção correta. Se renda à palavra. Mensagem que eu quero dizer para os irmãos: para que serve a Bíblia? Para que nós possamos nos render à palavra de Deus e dizer: Senhor, somente o Senhor tem a palavra de salvação. Somente através do Senhor eu posso entender a boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Então, nesta noite, eu gostaria que você se rendesse à palavra. Que você começasse a dar mais importância àquilo que Deus deixou para nós. Isso aqui não é apenas um livro, é um livro comum, mas quando nós lemos, quando o Espírito Santo fala, é o poder de Deus para transformar. E a palavra de Colossenses diz que essa palavra é rica em nós.
E você não pode ser alguém que apenas diante deste manancial de graça, de amor, de bênção, negligenciar essa palavra. Então, se você tem feito isso, olha ao Senhor e diga: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite diferente. Eu quero começar a buscar na Tua palavra direção para a minha vida. Eu quero começar a conhecer mais o Senhor, mas também quero ser transformado para ser reconhecido pelo Senhor através da minha vida. Eu quero, Senhor, deixar de ser cego e ignorante às coisas existentes. Eu quero começar a confiar mais no Senhor e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que se depender de mim, Senhor Jesus, realmente eu vou sofrer muito, mas se eu confiar plenamente a minha vida no Senhor, sem dúvida, vou viver e gozar do melhor desta terra. E também você vai poder, através do ensino da palavra, reconhecer que o Senhor quer fazer da sua vida uma vida nova. Nós temos um Deus que olha para nós todos os dias e nos coloca diante dele numa situação de que, olha, é hoje o dia aceitável do Senhor. Talvez Deus tenha falado ao seu coração há tanto tempo, mas você ainda não fez uma entrega ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Passa a dizer: Senhor, nesta noite eu quero, através do poder da Tua palavra, eu não conheço a Tua palavra, mas aquilo que eu já ouvi nessa noite me faz render a Tua palavra. E a mensagem da palavra é fazer de mim uma nova vida. Se entregue ao Senhor. Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer, mas eu sei o que o Espírito Santo um dia fez na minha vida. Eu sei do momento, o dia em que eu me entreguei ao Senhor, e hoje eu posso dizer que viver uma nova vida com Deus é extraordinário. Uma vida que realmente traz ao nosso coração tudo aquilo que o nosso coração busca e deseja. Então, quem sabe nesta noite você possa sair daqui se rendendo à palavra do Senhor. E você possa estar vivendo e aproveitando dessa palavra e dizendo: Senhor, de agora em diante eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor da palavra. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu não sei como isso vai acontecer, mas algo extraordinário vai entrar na minha vida e vai fazer com que a minha vida possa, de fato, ser resplandecente neste mundo e na eternidade. Eu quero, de fato, Senhor, experimentar através de Cristo Jesus em mim, pelo poder da Sua palavra, uma nova vida. Porque erros todos nós cometemos, mas somente em Jesus nós podemos começar de novo. Nós podemos viver uma nova vida com o Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos dá este privilégio de podermos todos os dias renovarmos a nossa vida com o Senhor. Nós sabemos que não é fácil, Pai, mas que o Senhor nos dê a cada dia um sentimento de que ainda dá tempo de eu me render ao Senhor e começar a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Não existe, Senhor Jesus, nada perdido, pelo contrário. Tua palavra revela que, através do Senhor, tudo pode se fazer novo. E nós queremos, Senhor Jesus, se tem alguém aqui no nosso meio que está vivendo uma situação difícil, que o Senhor renove a sua vida. Se alguém que está vivendo, Senhor Jesus, por causa de sofrimento de pecado, que o Senhor perdoe e faça nova todas as coisas. Que o Senhor tire todo o trauma, toda a frustração, todo o desânimo, tudo aquilo, Pai, que no passado vem sendo colocado no coração, Senhor, que tem impedido de vivermos a alegria do Senhor, que nesta noite o Teu Espírito possa tocar no nosso coração e pelo poder da Tua palavra possa tirar de nós esse peso, Senhor Jesus, para que nós possamos sair daqui vivendo uma nova perspectiva de vida surpreendente para nós e muito mais na expectativa deste mundo, Pai, que muitas vezes, Senhor, não encontra em nós nada, Senhor Jesus, de uma oportunidade, mas o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida. Por isso, Pai, corrige os erros, corrige a nossa história e nos faz vivermos daqui, Senhor, uma nova dimensão de vida em Cristo Jesus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.